No livro de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus nos ensina que Satanás é o pai da mentira e que tudo o que ele diz é mentira. É interessante refletir sobre isso, pois percebemos que o objetivo principal do diabo é enganar as pessoas e afastá-las dos caminhos de Deus. Quando abrimos nossos corações para receber Jesus como nosso Salvador, e escolhemos seguir seus ensinamentos, o inimigo se empenha em nos distrair e nos fazer desistir dessa decisão. Ele usa pessoas ao nosso redor para nos convencer de que estamos perdendo tempo, cria circunstâncias que nos geram medo e dúvida, e constantemente sopra em nossos ouvidos que jamais seremos capazes de vencer o pecado e ser totalmente libertos. No entanto, precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, pois ele mesmo nos alertou sobre as mentiras do diabo. Por isso, no vídeo de hoje, você vai conhecer 4 mentiras muito comuns que o diabo usa para enganar as pessoas. Antes de assistir, te convido a se inscrever no canal para receber em primeira mão outros conteúdos como esse. E sem mais, vamos ao vídeo. Mentira número 1. A palavra de Deus não é verdadeira. Essa é uma estratégia muito comum do inimigo, questionar a veracidade da palavra de Deus e semear dúvidas em nossos corações. Ele tenta nos convencer de que a Bíblia não passa de um livro comum, sem valor espiritual. No entanto, precisamos lembrar que a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, transmitindo a vontade e os ensinamentos de Deus para nós. Cada palavra, cada versículo contém sabedoria divina e direção para nossas vidas. É um livro vivo e atemporal, capaz de transformar corações e orientar nossos passos. Ao longo da história, a Bíblia tem resistido a inúmeras tentativas de destruição. Governos, ideologias e pessoas têm se levantado contra ela, mas ela continua a ser lida e estudada por milhões de pessoas em todo o mundo. A sua influência é inegável, atravessando culturas e gerações. Além disso, a Bíblia é corroborada por evidências históricas e científicas. Descobertas arqueológicas têm confirmado a veracidade de eventos e lugares mencionados na Bíblia. A harmonia entre a ciência e a mensagem bíblica revela a sabedoria divina por trás de cada palavra escrita. A oposição de Satanás em relação à Bíblia é intensa, porque ele está ciente de que ela revela o plano de salvação para a humanidade por meio de Jesus. Portanto, não deixe que as mentiras do inimigo abalem sua fé na palavra de Deus. Estude, medite nela e permita que ela transforme sua vida. 2. É só um pecadinho. O diabo tenta nos enganar diariamente com uma mentira perigosa. Você pode cometer aquele pecado. Não tem problema. Deus vai deixar passar, afinal, você já está há tanto tempo na igreja. Mas a verdade é que Deus não faz concessões quando se trata de pecado, nem mesmo para as pessoas mais importantes da Bíblia. Um exemplo é Davi, um rei ungido por Deus e considerado alguém especial aos olhos dele. Mesmo assim, quando Davi se envolveu com uma mulher casada, ele enfrentou as consequências de seus erros. Seu filho com essa mulher ficou gravemente doente e acabou falecendo, levando Davi a passar por dias de grande tristeza e angústia. A Bíblia relata em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 ao 18. Davi é confrontado pelo profeta Natã por seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias. Davi se arrepende profundamente e recebe o perdão de Deus, mas também é informado de que haverá consequências dolorosas para sua família. O filho de Davi com Batseba adoece gravemente e, apesar das orações de Davi, o menino acaba falecendo. Podemos ver que Deus perdoou Davi. Da mesma forma, Deus nos perdoa todas as vezes que pecamos,
Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados com a sua vida. No entanto, é importante lembrar que isso não nos exime das consequências dos nossos pecados. Não devemos pensar que podemos agir mal e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Portanto, não se deixe enganar pelo diabo. Deus não faz exceções quando fazemos o mal e persistimos nele. Devemos buscar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, arrependendo-nos dos nossos pecados e confiando no seu perdão. 3. É possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia, sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um crente que não congrega, não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual, fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios capítulo 6 versículos 13 ao 18. A Bíblia enfatiza a importância de congregar e buscar comunhão com outros irmãos. Hebreus 10, 25. A oração também é descrita como uma forma de comunicação direta com Deus. Embora seja possível ter uma fé pessoal em Jesus Cristo sem frequentar uma igreja específica, ler a Bíblia ou orar, é importante reconhecer que essas práticas são fundamentais para o crescimento espiritual e aprofundamento da fé. A igreja oferece comunhão, ensino, adoração coletiva e oportunidades de servir aos outros. A Bíblia é a revelação de Deus e nos guia em nossa jornada de fé. A oração é um meio de nos conectarmos com Deus, expressando nossas preocupações, buscando orientação e fortalecendo nosso relacionamento com Ele. Quarta mentira do diabo: todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais frequentemente afirmadas por pessoas de diferentes religiões é que todos nós servimos ao mesmo Deus. Segundo a Bíblia, a afirmação de que todos os caminhos levam a Deus não é precisa. A palavra de Deus ensina claramente que existe um único caminho para chegar a Deus e obter a salvação, e esse caminho é através de Jesus Cristo. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Isso significa que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e que não há salvação em nenhum outro. A Bíblia também enfatiza que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não podemos conquistar nossa salvação por meio de nossas próprias obras ou seguindo diferentes religiões. Somente através da fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador podemos encontrar o perdão dos pecados e a vida eterna. Esses caminhos inventados pelo homem são, na realidade, atalhos que nos levam a um grande abismo no final. A única maneira de não ser enganado pelo diabo é conhecer a verdade que está em Jesus. Quanto mais você ler a Bíblia, orar, ouvir a palavra e participar da sua igreja, mais será capaz de identificar e fugir das mentiras do inimigo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe.